Trazemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, nosso Mestre, que deposite em nós a sua paz. O tema que propomos para a noite é conversar um pouco, refletir um pouco sobre uma das virtudes mais importantes que muitos acham que a têm, mas que, pelo simples achar que a possuem, revelam, muitas vezes, não possuí-la, que é a humildade. O que é a humildade, o que é ser humilde. Então nós vamos estar conversando ao longo dos próximos minutos em torno desta virtude que é central nas religiões ocidentais, sobretudo no cristianismo e no espiritismo, que é herdeiro direto das propostas cristãs. Eu tenho um amigo que eu recorro a ele seguidamente por considerá-lo muito sábio. O nome dele é Dicionário. E o dicionário explica que humildade, na primeira explicação que apresenta, que humildade é a virtude que dá o sentimento da nossa fraqueza. Humildade é a virtude que dá o sentimento da nossa fraqueza. Essa é a explicação, a primeira explicação dada pelo dicionário Aurélio, que humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. E nós queremos frisar um pouco essa definição por considerá-la em harmonia com o que Jesus entendia por humildade, em harmonia com o que o Espiritismo considera como humildade. Porque nós, no nosso dia a dia, no nosso entendimento, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo noções equivocadas do que é humildade. Uma pessoa humilde, muitas vezes é associado por nós a uma pessoa que tenha menos recursos. Uma pessoa humilde, muitas vezes é associado com um indivíduo que talvez possua um complexo de inferioridade, se julgue, coitadinho, parece que carrega o mundo nas costas, parece que tem algumas toneladas esmagando. Muitas vezes para nós o humilde é aquele ser que muitas vezes aparenta não conhecer um determinado assunto, como se estivesse fingindo esse desconhecimento, quando na verdade conhece aquela temática, conhece aquele assunto, domina aquele assunto e quer, de certa forma, manifestar algo que não é. Então, no nosso dia a dia e nas noções que nós adquirimos do que é humildade, do que é ser humilde, muitas vezes nós confundimos humildade com estas e outras coisas, sem nos darmos conta que mediunidade não tem nada a ver com isso. Que mediunidade não é pobreza, que mediunidade não é servilismo, que humildade, que humildade não é pobreza, que humildade não é servilismo, que humildade não é complexo de inferioridade, sentir menos do que os outros, sentir diminuído perante os outros, isso não é humildade, é complexo de inferioridade, não humildade. Então, humildade não tem nada a ver com isso. Uma outra definição de humildade, que talvez esteja em sintonia com a do dicionário, humildade é ser simplesmente o que se é, nem mais, nem menos. E, sob esse ponto de vista, para ser humilde,
nós precisamos de uma ferramenta muito importante, que é o autoconhecimento. Não há como nós sermos humildes, como nós desenvolvermos essa virtude sem anteriormente realizarmos o conhecimento de nós mesmos. Impossível. Muitas pessoas, como dissemos no início, se acham humildes, na sua autoavaliação se consideram como detentoras dessa virtude, mas muitas vezes estão na posição oposta, porque simplesmente pela presunção de já ter essa virtude aflorada, muitas vezes estão indicando mais a sua antípoda, o seu contrário, que é o orgulho. Estão demonstrando mais orgulho do que humildade em suas considerações. Então, essencialmente, para nós desenvolvermos a humildade, que é uma virtude fundamental para a nossa realização, para a nossa felicidade, para o nosso progresso espiritual, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Só conhecendo a nós mesmos, a nossa essência, o que nós somos de fato, é que nós vamos ser o que nós somos. Nós vamos ser humildes. Não vamos querer ser mais do que somos, nem vamos querer ser menos do que somos. Querer ser mais do que somos é orgulho, é presunção. Querer ser menos do que nós somos é servilismo, é depreciação. Nós estamos nos depreciando, não estamos nos valorizando conforme merecemos. Então, nesse ponto de vista, é interessante considerar a humildade como a avaliação daquilo que nós somos em essência, nem mais nem menos, a fim de podermos seguir daí para frente, podermos nos melhorar, podermos evoluir, podermos crescer na direção da luz, na direção de Jesus, na direção do nosso Criador. Um santo ligado à história do catolicismo, chamado São Pedro de Alcântara, tem uma afirmação muito interessante sobre a humildade. Ele afirma que a humildade é a chave para todas as virtudes. E é justamente por considerar a humildade como sendo esse autoconhecimento, esse conhecimento de nós mesmos, esse autoconhecimento, que possibilita a compreensão daquilo que nós temos de bom, daquilo que nós temos de não tão bom e daquilo que nós temos de ruim, para a partir daí iniciarmos nosso trabalho de mudança interior, de reforma interior, de crescimento interior. Então, ele diz que a humildade é a chave para todas as virtudes. É o caminho que possibilita o acesso, o desenvolvimento de todas as demais virtudes. E nós temos visto, desde os primeiros cristãos até a atualidade, a humildade ser sublinhada, a humildade ser destacada, a humildade ser posta em evidência, mas quase sempre de uma forma equivocada, porque a maioria das pessoas que se apresentam como humildes ou para ensinar a humildade, já avisando que não é a nossa pretensão, estão distanciados dela, porque estão distantes de si mesmos, estão distantes da sua verdade pessoal, estão distantes da sua essência. E acabam com isso enredados numa ilusão que lhes é própria, que lhes caracteriza o estágio consciencial. Então é interessante fazer essa análise e perceber
né, o quão distantes estamos de uma apreciação maior da humildade e de vivenciá-la no nosso dia a dia. Quando o Espiritismo começou a se estruturar na segunda metade do século XIX, a maioria dos espíritos que se manifestavam sublinhavam nas mensagens de cunho moral, de cunho mais religioso, destacavam a humildade. Se nós lermos o Livro dos Espíritos, nós vamos identificar inúmeras questões, sobretudo na terceira parte, que trata das leis morais, inúmeras questões que tocam, né, nessa questão delicada da humildade, explicando que ela é essencial, né, ela é essencial para o nosso desenvolvimento interior, para o nosso progresso, para a nossa realização espiritual. Eles insistentemente colocavam o orgulho e a vaidade como aqueles qualificativos, aquelas características negativas que povoam a nossa psique, o nosso eu, como aquelas que nos afastam de Deus, que nos afastam da espiritualidade, que nos afastam da verdade interior e nos prendem às coisas terrenas, nos prendem às teias da ilusão que nos envolvem, nos prendem à incompreensão que muitas vezes nos domina. E apresentam a humildade e a caridade como sendo aquelas virtudes que nos catapultam, que nos impulsionam, que nos elevam na direção de Deus, na direção da espiritualidade superior, na direção das regiões superiores que se encontram dentro de nós mesmos, nosso psiquismo, em zonas inexploradas ainda por nós, por nos faltar autoconhecimento. O planeta Terra, segundo estimativas geológicas, possui cerca de 5 bilhões de anos. A vida surgiu na Terra por volta de 3 bilhões de anos. Os nossos ancestrais mais remotos, por volta de 2 milhões de anos. A nossa espécie surgiu há menos de 150 mil anos. Mas algo que é bastante para nós. E de toda essa vivência nossa na Terra, nós temos progredido muito, temos nos desenvolvido muito em vários sentidos, mas muito pouco num sentido específico, que é o sentido do nosso eu profundo, da nossa espiritualidade, da nossa compreensão do que de fato somos. Então, o nosso planeta tem um histórico de bilhões de anos, e a nossa espécie no planeta um histórico de milhares de anos, mas nós ainda estamos engatinhando nas coisas espirituais. Atualmente nós exploramos, nós tocamos de leve nas coisas espirituais. Felizes de nós que podemos nos abrigar no seio de uma doutrina cujo conteúdo é eminentemente espiritualizante e que possui uma abertura que é quase infinita, o que muitas outras doutrinas não possuem. Se caracterizam por estarem fechadas, estagnadas, girando em torno de dogmas específicos, mas sem abertura para o novo. E o Espiritismo, girando em torno da existência de Deus, da alma, da nossa sobrevivência após a morte, da nossa pré-existência, a formação desse corpo, da mediunidade, da comunicação com o mundo espiritual, da reencarnação,
da pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo, nesse arcabouço de princípios básicos, abre um leque muito grande para nós compreendermos de uma forma diferente a nossa realidade. Isso nos oferece uma abertura muito grande à nossa consciência que nos possibilita um conhecimento mais profundo e mais exato daquilo que nós somos. Então, os espíritos superiores que têm se posto em comunicação com a humanidade, mais intensamente a partir da codificação do Espiritismo, na segunda metade do século XIX, até a atualidade, têm insistentemente reforçado a importância desta virtude. Mas alguma coisa está errada, que nós constatamos que os espíritos são por demais repetitivos. Desde Kardec até a atualidade, até as comunicações de espíritos da envergadura de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles, de um André Luiz, de um Camilo, entre tantos outros, os espíritos têm insistentemente batido na mesma tecla, nos recomendando o amor ao próximo como a si mesmo, nos ensinando o caminho das virtudes, entre elas, enfatizando a importância da humildade. Mas o que consideramos que está errado é justamente a nossa posição frente a esses ensinos. Jesus, da mesma forma, ensinou isso há quase 2 milênios e nós parecemos ainda não ter entendido. Mas os espíritos, aqui e acolá, em toda parte, em todos os centros como este e outros espalhados pelo mundo inteiro, é repetitivo as mesmas colocações. Eles nos convidam a nos voltarmos para dentro, a compreendermos o que nós somos, ao que precisamos, compreender o que precisamos melhorar dentro de nós para podermos ser mais felizes. Então, com certeza, em função das milhares e milhares de mensagens, comunicados mediúnicos que indicam a humildade como virtude central, virtude cardinal em nossas vidas, e discorrendo sobre ela de forma bela, de forma profunda, de forma sábia, nós, infelizmente, não temos compreendido muitas vezes o recado, não temos conseguido assimilar essa mensagem e aplicar no contexto da nossa própria vida, no contexto da nossa vida familiar, no contexto dos nossos relacionamentos. E a humildade é fundamental. A pessoa que é humilde possui um círculo de relações muito mais amplo do que a pessoa na qual se destaca a qualidade oposta, que é o orgulho. Quem é que gosta de estar na presença de uma pessoa orgulhosa, que está sempre com o nariz erguido, que se considera melhor que os outros, que se acha o tal, que se acha o dono da verdade, que não aceita a opinião do outro, que nunca quer ouvir, quer falar, mas nunca quer ouvir. Então, a tendência das pessoas é se afastar desse tipo de comportamento que algumas pessoas ostentam, que algumas pessoas revelam. Ninguém se sente bem, se sente à vontade diante de alguém que tem prazer em nos inferiorizar, em nos puxar para baixo, em nos fazer sentirmos-nos pequenos. Bem pelo contrário, nós queremos poder ser o que nós somos, e tais quais somos,
nos expressar dessa forma e ser aceitos dessa forma, o que é muito difícil. Mas o exercício da humildade, o exercício para o desenvolvimento da humildade nos possibilita isso, né? Conhecendo a nós mesmos, o que nós somos, o que tem dentro de nós, favorecendo assim, né, a nossa mais livre expressão, a nossa espontaneidade, a sermos como somos, nem mais nem menos. La Fontaine, que foi um célebre escritor e contista francês, fez uma releitura das fábulas de um escritor grego chamado Esopo, e numa dessas fábulas ele conta a história de uma rã que estava na companhia de outra rã no brejo e divisou ao longe uma vaca muito bonita. E ela passou a invejar aquela vaca, passou a querer ser como aquela vaca. E aí passou a inchar, né? E perguntou para sua companheira: e aí, já estou como aquela vaca? E a companheira: não, ainda não, está muito longe. Ela inchou mais, né? E perguntou para a companheira: já estou parecido com a vaca? Né? E a sua companheira respondeu: não, ainda não, falta muito, está longe, não está nem parecido. E a rã foi lá e se inflou mais ainda. Né? Eu estava quase levantando o voo, tão inchada. E perguntou para a companheira: e aí, já estou igual a vaca? Ela disse: não, nem perto. E ela foi inflar mais e explodiu, estourou. Né? E essa pequena fábula, né, ela ilustra com muita propriedade, né, essa situação que a gente vive, né, diariamente, às vezes até inconscientemente, né, por não sermos humildes, por não valorizarmos o que nós somos, né, de projetarmos as nossas frustrações nos outros, né, e de idealizarmos uma situação que não nos pertence, que não é do nosso contexto, não é da nossa realidade, e desejarmos para nós. Muitas vezes nós nos comportamos como essa rã que quer ser como a vaca, né? Que quer fugir da sua realidade pessoal e ostentar uma realidade que não é sua, uma natureza que não é sua, um perfil que não é seu. E aí acabamos estourando, né? No sentido de nos infelicitarmos, nos incomodarmos, nos sentirmos mal, nos sentirmos infelizes, porque estamos em desarmonia com o nosso eu profundo, com a nossa realidade primeira e última, que é o nosso ser espiritual, que é a nossa alma. E não paramos para pensar que toda vez quando invejamos alguém, demonstrando com isso ausência de humildade, ausência de autoconhecimento, ausência de conhecer as nossas fraquezas, mas por extensão conhecer também as nossas forças, e ao querermos ser como alguém, ou termos algo que alguém tem, nós nos colocamos numa situação de inferioridade. Né? Nós abrimos brecha para nos inferiorizar. Porque quando nós invejamos alguém ou algo, a leitura interna que o nosso psiquismo faz é que nós julgamos que não somos tão bons quanto o outro, ou não temos tudo quanto o outro tem, e por extensão não somos felizes, não somos plenos, não somos completos como o outro é. E é a humildade que nos faz fazer essa diagnose, fazer esse trabalho de entender
né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e vivê-los como eles se manifestam e ir acomodando eles, canalizando eles, conduzindo eles à medida que vão se exteriorizando. Mas não de uma forma quase patológica, quase doentia, de se colocar ou numa condição de inferioridade ou então na sua condição oposta de superioridade, que faz com que nos afastemos da nossa realidade pessoal, do que nós somos. Um médico inglês que viveu na passagem do século XIX para o século XX, chamado Edward Bach, que foi, de certa forma, o criador da terapia dos florais, escreveu um livro bastante interessante, é um livro pequenininho, chamado Cura-te a ti mesmo. E nesse livro ele enfocava que a maioria dos nossos distúrbios, das nossas doenças, dos nossos problemas orgânicos decorrem da falta de harmonia entre o nosso ego e o nosso self, entre a nossa aparência e a nossa essência, entre o que nós aparentamos ser e o que nós somos de verdade. Então nós temos que buscar, até para gozarmos de mais saúde, de mais felicidade, de mais realização, a nossa verdade interna, né? A nossa realidade interior. Ela é o caminho. Né? Embora nós vivamos no mundo material, né? E que nos exige, né, milhares de coisas, né? Nós temos que aprender a fugir dessa realidade ilusória todas as vezes que forem possíveis, que for possível, e penetrar nessa realidade maior, que é o nosso mundo interior. Não existe outra coisa. Tudo mais é projeção da nossa consciência, da nossa mente, cuja profundidade, cuja extensão, cujos poderes estamos longe de divisar e de compreender. Mas para nós não existe outra realidade, em última análise, do que a do nosso ser espiritual. É a base que sustenta todo o nosso universo particular, os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, etc. No Livro dos Espíritos há uma questão que gostamos bastante, porque ela faz uma ligação, uma amarra entre o cristianismo e o espiritismo, mostrando as relações íntimas e profundas que existem entre ambas as doutrinas, que é a questão 625, na qual Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos respondem naquela que é a questão mais sucinta, mais curta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. Eles respondem ao questionamento dos espíritos como sendo Jesus. Poderiam ter respondido Buda, poderiam ter respondido Maomé, poderiam ter respondido Forri, poderiam ter respondido Lao Tse, poderiam ter respondido Sócrates, poderiam ter respondido Santo Agostinho, poderiam ter respondido qualquer outro personagem ímpar da história das religiões, das filosofias ou até mesmo das ciências, mas não, eles responderam Jesus. E nessa questão tão curta, tão sucinta, tão pequena, existe esse indicativo dessa relação profunda que há entre o Espiritismo e o cristianismo. Ao apresentarem Jesus, os espíritos apresentam Jesus como sendo o nosso modelo e o nosso guia. Então, em questões de humildade,
nós também temos que recorrer a Jesus para entender o que é ser humilde. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso guia, é porque no entendimento dos Espíritos, ele é o paradigma, ele é o exemplo do homem ideal, né? Do homem pleno, do homem completo. É o exemplo do homem que cada um de nós deveria ser. Né? Jesus encerra, né, essa representação da completude que nós precisamos buscar, que nós precisamos alcançar. Né? Ele já tinha com ele realizado o trabalho interior que nós recém estamos começando. Né? Ele já era um sol de máxima grandeza, enquanto nós somos pequenas velas que muitas vezes mal conseguem se manter acesas ainda. Então Jesus, desde a manjedoura até o Calvário, exemplifica a humildade. Né? Quando ele encarna na Terra, sendo um espírito cuja superioridade nós não temos nem como compreender, né? Quando ele encarna na Terra, nós sabemos que se nós, enquanto espíritos, podemos planejar o nosso processo reencarnatório, escolher onde vamos encarnar, junto de quem, etc., dentro das nossas limitações evolutivas, imaginem Jesus, já tinha completado o seu ciclo de evolução. Ele podia fazer qualquer escolha quanto ao ambiente reencarnatório. O centro do mundo na época era o Império Romano. Ele poderia ter escolhido reencarnar em Roma, poderia ter escolhido reencarnar na linha sucessora, na linhagem sucessora dos imperadores romanos, né, na família que iria herdar o Império Romano. Mas não, ele prefere escolher, né, um pequeno povo que possuía características bem específicas, que era o povo hebreu, que professava uma religião que era diferente de todas as existentes no mundo então, que era o judaísmo, e reencarna então justamente num lugarzinho que era uma periferia de todo o império. E ele reencarna lá. Mesmo assim, poderia ter reencarnado em alguma casta sacerdotal, né, em alguma família religiosa tradicional da antiga Palestina, ou poderia mesmo ter reencarnado numa família abastada de posses, mas não. Ele escolhe uma família pobre, uma família sem muitas posses. O seu pai era carpinteiro, né? E, segundo a narrativa evangélica, né, ele nasce em condições muito humílimas, né? Embora estejamos usando agora a palavra humildade justamente no sentido que tentamos desconstruir. Mas ele nasce numa situação de pobreza, né? Numa situação de miséria. E segundo a narrativa evangélica, claro que embelezada pela poesia, pelo mito, etc., ele teve como primeiro berço uma manjedoura, né? Um coxo que servia de alimento para a animália. Mas, sendo isso realidade histórica ou não vem ao caso, a questão é que essa condição de nascimento ínfima, paupérrima, miserável, mostra, em primeiro lugar, a humildade dele em querer ser visto como ele era de fato, com o que ele trazia consigo, com a sua realidade espiritual, né? E também mostrar desde o berço a necessidade de se manter um distanciamento das coisas materiais, usá-las
mas sem ser usado por elas, né? Usá-las, mas sem ser escravizados por elas, né? Usá-las mantendo um distanciamento, sabendo, tendo sempre consciência de que nós estamos sendo os usuários, né, dos bens materiais, das posses que temos, os administradores, não os proprietários. Então, com o seu nascimento, Jesus ensina isso, a lição da humildade. Ao vir para uma família pobre, ele queria vir como ele era, né, trazendo a sua realidade espiritual, que é até hoje para nós inabordável. E ao longo de toda a sua vida, Jesus foi sempre o mesmo, nem mais nem menos. E ele poderia ter sido mais se quisesse, mas não o quis. Ele sempre manteve um estilo de vida coerente com a sua realidade interior. Por isso que ele nunca foi surpreendido em contradição. Mesmo sendo espreitado frequentemente pelos fariseus, que tentavam perdê-lo, incriminá-lo, surpreendê-lo em erro, nunca conseguiram pegá-lo em contradição, porque ele tinha coerência de viver conforme a sua consciência. Ele era humilde, e ele exemplifica para nós a humildade. Jesus foi sempre o mesmo, né? Ele estava, né, iniciando a sua missão. As primeiras pessoas que ele convida, né, para segui-lo, para mais tarde serem os continuadores da sua doutrina, são pescadores, são pessoas do povo, são pessoas que não tinham um nível mínimo de instrução. Ele não vai lá na sinagoga convidar os rabinos para segui-lo, né? Não, porque ele entendia, né, que os rabinos, que os religiosos, de uma forma geral, já possuíam o conhecimento necessário para se guiar no mundo. Então ele vai buscar justamente entre os ignorantes, né, entre os marginalizados, entre os desconsiderados, os ouvintes, né, da sua palavra, aqueles que mais adiante, né, ao mesmo tempo que seriam beneficiados pela sua convivência, perpetuariam a sua mensagem na Terra. Né? Então ele mantém ao longo de toda a sua vida essa postura coerente, né? Sendo, repito, sempre o mesmo. Né? Ele foi o mesmo junto dos seus amigos queridos, dos seus discípulos amados, como Pedro, Tiago e João, e foi o mesmo diante de Madalena, que estava sendo condenada por uma multidão. E ele foi o mesmo. Não tratou ela com desdém, porque os outros a estavam tratando desta forma, como muitas vezes nós vamos na onda. O outro falou alguma coisa, às vezes nós nem pensamos da mesma forma, mas falou com tanta ênfase que nós já passamos a concordar, porque nos falta posição interna, nos falta criticidade, nos falta autenticidade. E Jesus, por ser humilde, sempre foi autêntico e sempre teve essa coerência. Né? Então, no lugar onde todos condenavam, ele encontrou um espaço para amar, para ajudar, para erguer alguém que estava numa condição de fragilidade, numa condição angustiosa. Jesus foi sempre o mesmo, né? Diante dos mendigos que ele atendia, dos leprosos, que os leprosos naquela época, eles eram afastados da sociedade, haviam colônias, né, nas quais eles eram condenados a viver o resto da vida. E não podiam, não tinham permissão legal para entrar na cidade. Né? E Jesus, né, quebra esse tabu, né, e demonstra o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma solicitude para os leprosos
que era o que de mais repulsivo podia existir no seu tempo, na sua época, para a sociedade de então, trata eles da mesma forma que tratava a sua mãe, que tratava o seu pai, que tratava os seus irmãos. Então, com isso, ele nos dá uma lição muito ampla. Né? Ele permanece o mesmo nas festas, na festa de Caná, nas bodas de Caná, onde participa de um casamento, um momento de alegria. Permanece o mesmo, né? No momento que está multiplicando os pães para atender a multidão famigerada, que também era um momento de alegria, de confraternização, e permanece o mesmo diante da crucificação. Né? Quando aqueles que na véspera, né, o haviam adorado, que haviam recebido ele como rei, como grande enviado, como Messias na entrada de Jerusalém, né, haviam mudado de posição de forma inexplicável, de forma incompreensível, se colocando contra ele. E ele permanece o mesmo. Né? Ele não amou menos Pedro por ter negado quando do seu aprisionamento. Ele não amou menos Judas por ter traído ele. Né? Ele não amou menos os seus discípulos por terem todos, à exceção de João, terem se afastado na hora extrema, na hora que ele mais precisava. E como isso é paradoxal, né? O homem que mais amou, o homem que mais ajudou, o homem que mais serviu, né? O homem que talvez tenha tido o círculo de relacionamentos mais amplos, no momento da sua maior necessidade, ele se vê sozinho, se vê isolado, se vê abandonado por todos. Mas mesmo assim ele permanece o mesmo, humilde, sem exasperar, sem revoltar-se. Né? Então Jesus, né, nos elucida com a sua vida, com seus exemplos e também com as suas lições. Né? A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, fora procurá-lo certa feita na frente dos demais seguidores, pedindo prerrogativas para o filho, entendendo equivocadamente que Jesus iria construir um reino na terra. Ela pedira para que, quando surgisse esse reino, colocasse um dos seus filhos à direita e outro à esquerda. Mas o reino de Jesus era outro, era o reino da realidade espiritual, era o reino interior, era o reino da consciência. Jesus não repreende a mulher, muito menos aos irmãos que foram colocados pela mãe numa situação constrangedora. Aproveita o momento da dificuldade imposta de Nopino para ensinar que aquele que deseja ser maior do que todos, seja o menor. Que aquele que deseja conquistar os altos postos, aprenda primeiramente a ser servo. E essa mensagem perpassa toda a sua existência no planeta. Os 3 anos da sua missão giraram em torno dessa virtude que é a humildade. Nos avizinhamos agora da Páscoa, e é sempre oportuno refletir sobre o seu sofrimento, o seu abandono, as dificuldades por que passou, a crucificação, o sepultamento. E principalmente a ressurreição. Lembrar esse processo de flagício, de sofrimento, de morte, de sepultamento e de ressurreição é fundamental. Que façamos, embora não faça parte da liturgia espírita, porque o espiritismo não tem liturgia, mas fazer essa reflexão
acerca dessa vivência do Mestre é fundamental, porque ela nos indica, né, a transitoriedade da vida, né, assim como Jesus sofreu, guardadas as proporções, nós também sofremos. Também muitas vezes nos sentimos abandonados, nos sentimos sós. Também muitas vezes nos sentimos esquecidos dos outros, guardadas as proporções, evidentemente. E precisamos, né, lembrar, né, das noções espirituais emblematizadas na ressurreição. Porque a ressurreição nos revela a imortalidade, né, o ressurgir da morte. Né. Vem a morte, mas a mesma é sucedida pela ressurreição, que é vida nova, né, que é viver de novo, né, que é reaparecer. Né. Então, nesse sentido, né, nós espíritas aproveitamos esse momento, né, que se avizinha da Páscoa, para fazer essa reflexão e aproveitar as lições de Jesus, sobretudo no campo da humildade, para aplicar no contexto das nossas vidas e buscarmos evoluir e melhorar cada vez mais. Agradecemos a atenção de todos, né, desta casa pequena materialmente, mas que se faz grande espiritualmente, de proporções que muitas vezes é difícil vislumbrar, né, pedindo a Deus, né, que nos abençoe, que abençoe este lar, e que Ele possa prosperar cada vez mais, semeando os seus ensinos, semeando as suas lições, ajudando na difusão da luz, da paz e do amor. Mais uma vez, obrigado.